Olá, boa noite a todos. Então, estamos juntos aqui hoje, nessa terça-feira, nessa segunda-feira, para falar na live da Sociedade Paulista de Reumatologia sobre o diagnóstico precoce da esclerose sistêmica. Só um minutinho. E junto comigo para falar nessa live vai estar a doutora Ana Paula Del Rio, a médica reumatologista da Unicamp, que é responsável pelo ambulatório de esclerose sistêmica da Unicamp. E eu, que sou a Ana Paula Lupinossati, que sou do ambulatório de esclerose sistêmica do Hospital das Clínicas de São Paulo. É sempre um prazer falar de esclerose sistêmica, né? Lembrando que a gente está no mês da esclerose sistêmica, e por isso o dia de hoje dedicado a falar sobre o diagnóstico precoce da doença, né? Vamos esperar uns minutinhos a Ana entrar, que eu quero compartilhar esse papo com ela. Deixa eu ver aqui. Ei, Boa noite, chegamos. pessoal. Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo Imagina, eu que acho que não aceitei na hora certa. tranquila. Então, eu estava dizendo que estamos no mês da esclerose sistêmica, né, Ana, e que é sempre um prazer falar sobre esclerose sistêmica, e que eu acho que antes da gente falar sobre o diagnóstico precoce de esclerose sistêmica, a gente podia falar sobre um dos sinais mais precoces da doença, né, que é o fenômeno de Renault. Então, a gente sabe que o fenômeno de Renault acontece praticamente em todas os pacientes com esclerose sistêmica, mas não são todos os pacientes com fenômeno de Renault que têm esclerose sistêmica. Então, e a gente recebe muitos pacientes na Unicamp, no HC, em todos os centros de referência que trabalham com esclerose sistêmica, no consultório, de pacientes com fenômeno de Renault que procuram a gente por conta própria, meio desesperados, porque eles vão procurar no Google, né, que o fenômeno de Renault é igual à esclerose sistêmica, e às vezes até de alguns médicos que nos encaminham para a gente prosseguir a investigação desses pacientes, né? Isso. Na verdade, o fenômeno de Renault, como a Ana falou, ele pode acontecer na população geral, né? Então, ele está presente em 10% da população. E existe aí o fenômeno de Renault primário, que é um fenômeno de Renault que não está associado à doença, né? Então, principalmente mulheres jovens que têm história familiar podem apresentar uma queixa de arroxeamento nas pontas dos dedos, né? Então, existem as 3 fases, né? Primeiro a palidez, depois o arroxeamento e na fase de reperfusão, uma vermelhidão, né? E daí o fenômeno de Renault secundário, ele normalmente é mais grave, né? Acontece não só no inverno, né? Pode acontecer na exposição à água fria. E o fenômeno de Renault secundário, normalmente, a gente consegue identificar algumas outras características, né? Então, um exame importante seria pedir os autoanticorpos, né? Quando a gente recebe o fenômeno de Renault no consultório, FAN, os outros autoanticorpos específicos, e avaliar com a capilaroscopia quando possível, né? Então, isso vai ajudar a triar esses pacientes para a gente conseguir identificar se existe ou não algum motivo para a gente acompanhar mais de perto. Então, acho que a primeira mensagem é não se desesperem, nem todo fenômeno de Renault é esclerose sistêmica, e não se desesperem, porque se for esclerose sistêmica, vamos tratá-la também, né? E também lembrar que o fenômeno de Renault acontece em outras doenças, né? Então, pode acontecer no lúpus, com uma frequência um pouquinho mais baixa, mas nas miopatias inflamatórias, pode acontecer na doença mista, né? Então, essa triagem dos anticorpos ajuda muito, mas a gente sempre vai pesquisar outros órgãos, né? Então, a gente deu uma pinceladinha num primeiro assunto. Eu queria que, se alguém tiver perguntas sobre fenômeno de Renault, já vai mandando aqui no nosso chat, que a gente já vai, ou nos comentários da live, que a gente já vai tentando responder.
Isso. Ana, só Outra complementando, coisa, uma coisa claro. importante também na investigação é avaliar se o paciente está usando alguma medicação vasoconstritora, né? Se ele, por exemplo, tem um hipotiroidismo descompensado, ou se ele tem alguma doença que possa dar uma hiperviscosidade sanguínea. Então, às vezes, a avaliação clínica é importante para excluir outros diagnósticos. Às vezes é importante, inclusive, de onde o paciente vem, né? Porque às vezes o paciente mora em um lugar muito quente e nunca viu o Renault, aí vai para um lugar de neve e fica assustadésimo que está com fenômeno de Renault. Então, às vezes é um simples evento desencadeado por baixa temperatura, né? Então, tentar entender em que situação que esse fenômeno de Renault começou, às vezes também ajuda. Algumas coisas são bastante associadas, né, Ana? Tipo, alguns remédios para enxaqueca, que também é bastante comum em mulher jovem, né? Às vezes, trabalhador que trabalha com processos vibratórios, tipo britadeira, essas coisas também pode ser causa de fenômeno de Renault. Hoje no ambulatório, o ambulatório de esclero do HC de segunda-feira, teve um paciente que tinha hiperviscosidade por uma sumiu lá da minha cabeça, que aumenta os glóbulos vermelhos, digamos, obrigada, por policitemia essencial, né? E daí, inclusive a Emato mandou pra gente, a orientação foi, não, vamos esperar corrigir a policitemia e daí ver, né, o que sobra. Tem um artigo que saiu bem recente, assim, para os médicos que estão no grupo, né, que validou aquela estratégia VEDOS, que é proposta já desde de 2011, né, que é uma tentativa, VEDOS, né, a sigla para Very Early Diagnosis da Systemic Sclerosis Disease, né, e eles conseguiram validar que existem algumas coisas que realmente predispõem que esse fenômeno de Renault esteja ligado à doença, né? Então, eles viram que a estratégia deles era, né? O paciente que tinha Renault associado a puffy hands, né? Que é aquela mão inchadinha, associado a FAM positivo, teriam maior risco de ter esclerose sistêmica, e esses pacientes deveriam fazer a capilaro e fazer a dosagem dos anticorpos específicos. E aí eles pegaram todos esses pacientes que preenchiam algum desses critérios e foram ver, e realmente, então, essas 4 intervenções que a gente pode fazer depois de excluir outras causas do Renault, ver o FAM, ver o puff hands, ver anticorpo específico e ver capilaro, nos diz muito, não se esse paciente já tem esclero, se esse paciente tem um risco grande de ter esclero, né? Porque é esse paciente que a gente vai ficar seguindo e olhando e olhando e olhando, para que se ele desenvolver a doença, a gente tenha capacidade de tratar precocemente, né? Sim. Ô, Ana, acho que já tem uma pergunta. Já que o fenômeno de precede a esclero em muitos anos, quando ele existe, a indicação de tratamento além do aquecimento? Né? Então, assim, o tratamento é sintomático com vasodilatador, né? Então, tratar, em alguns casos, é importante, porque o paciente sente um desconforto na hora que ele se expõe ao frio, pode ter parestesia, pode ter dor local, alteração da sensibilidade, então, muitas vezes, o paciente vem incomodado. Nesses casos, a gente tende a tratar, né? Principalmente se tem algum critério para a gente desconfiar que possa ser uma doença precoce. Né? No caso do VEDOS, que é essa esclero muito precoce, viu-se que a presença do FAM ela é importante. O FAM negativo, ele diminui o risco de evoluir para esclero nos 5 anos, diminui em 84% nesse estudo. Então, é um marcador importante a gente avaliar em todos os pacientes que têm Renault, né? E uma coisa que chamou a atenção para mim nesse estudo, Ana, não sei se foi igual para você, puffy fingers é uma coisa que eu não valorizava muito. E foi, né, um marcador importante de desenvolvimento da esclero nos 5 anos. A gente aplicou esse estudo na nossa população HC que tinha
que não fechava os critérios de 2013, que tinha fenômeno de Renault e mais alguma coisa, ou FAN, e também o PUF foi um dos marcadores mais importantes para evoluir como doença. Só queria acrescentar na pergunta do Dr. René, primeiro, obrigada pela pergunta, só para esclarecer, assim, tratar o Renault não necessariamente é igual a tratar a doença esclero, né? Então, o Renault a gente trata, como a Ana falou, depende o quanto esse sintoma incomoda, mas a doença esclero, pensando em usar imunossupressores e outras medidas desse tipo, a gente aguarda esse paciente ter alguma outra manifestação visceral que vai indicar o uso de imunossupressor. Alguma outra manifestação visceral que eu digo ou ele começou espessamento cutâneo, ou ele começou fibrose pulmonar. Lembrando que os critérios diagnósticos que a gente usa hoje em dia são os critérios que foram desenvolvidos em 2013, né? E que não necessariamente o paciente precisa ter o espessamento cutâneo para a gente chamar ele de esclerose sistêmica. Ele pode ter uma síndrome que inclui o fenômeno de Renault, inclui os anticorpos específicos e algumas manifestações típicas em outros órgãos, né? Isso ajudou muito a gente, porque os critérios antigos a gente só conseguia diagnosticar pacientes com doença muito avançada, né? Então, hoje em dia, eu acho que a estratégia VEDO serve para a gente triar um paciente de risco para desenvolver a esclerose sistêmica e ficar de olho nesse paciente e tratar a esclerose sistêmica o mais precoce que a gente conseguir, né? Com certeza. Tem uma outra pergunta aqui. E fenômeno de Renault na cirrose biliar primária? A gente sabe que ele pode estar presente em outras doenças autoimunes, né? Mas sempre tem uma atenção um pouquinho mais especial com pacientes que já têm uma doença autoimune. Então, eu recomendaria, nesse caso, rastrear, pensando em esclero mesmo, fazer uma capilaroscopia, né? Ver se o FAN desse paciente é positivo, se tem algum padrão que indique que possa ter uma associação com esclerose sistêmica, né? Eu não sei o que a Ana pensa. Penso igual. Não, eu acho que vale sempre a pena rastrear, né? Eu acho que a gente pode rastrear da mesma maneira, né? FAN, capilaroscopia, esse pensamento inicial que a gente começou a aula, eu acho que guia um pouquinho a investigação inicial enquanto se pensa em esclero, né? A partir daí, o paciente realmente parece esclero. Daí a gente vai olhar o pulmão, o coração, e os outros órgãos que são afetados, o esôfago, né? Os outros órgãos que são comumente afetados. A cirrose biliar primária tem uma relação importante, né, com o esclero, principalmente com a presença do anticentrômero, né? Então, os pacientes com anticentrômero têm um risco maior de ter as duas doenças, né? Então, acho que já se sabe dessa associação e acho que vale a pena investigar. A cirrose biliar primária geralmente também não precisa de imunossupressor, então acho que de procurar outras indicações do tratamento, né? É isso, na verdade, retomando aqui sobre os critérios classificatórios, né? A gente consegue hoje em dia diagnosticar pacientes que ainda não tenham a fibrose, né? Então a gente sabe que existe um dano imunológico, né, o endotélio, e o ideal é que a gente faça diagnóstico nessa fase antes de ter fibrose e muito antes de ter uma atrofia, né? Porque nessas situações a gente não consegue atuar tão bem com as medicações que a gente tem disponíveis. Né? É só para o pessoal entender, antigamente, assim, então, como o tema é diagnóstico precoce, né? Então, o que mudou, né, nesses últimos 10 anos, quase, é que o que a gente usava de parâmetro, de critério diagnóstico, né, era assim, o paciente, ele tem ou ele não tem espessamento, e daí, e o espessamento cutâneo era uma manifestação obrigatória. E aí, em 2013, né, teve a revisão desses critérios e viu-se que a esclera é muito mais do que a pele, né? Ela é uma doença sistêmica, como a Ana disse, com
um mecanismo de lesão endotelial super importante, né? Que começa com o fenômeno de Raynaud e daí para frente como ela vai evoluir depende muito de qual anticorpo esse paciente tem, né? Então, para a gente, a dosagem dos anticorpos não é importante só para a gente definir diagnóstico. A dosagem dos anticorpos é extremamente importante para a gente saber o que esperar dessa doença. Então, a gente sabe que se o paciente tem um esclero 70 positivo, ele tem mais chances de ter doença pulmonar. A gente sabe que se o paciente tem anticentrômero, ele tem mais chances de ter hipertensão pulmonar. Se ele tem RNA polimerase, e assim, polimerase 3, ele tem mais chances de ter quadro renal. Então, e assim a gente monitora esses pacientes baseado no maior risco que ele tem. A gente não faz exame de tudo o tempo todo para a vida inteira, né? Então, a Capilaro e o FAN são super importantes, principalmente no diagnóstico, mas os anticorpos, acho que muito importantes no segmento, né, Ana? Com certeza. E a Capilaro também, ela consegue dar uma ideia para a gente do acometimento vascular, né, da gravidade desse paciente, né, que às vezes a gente vê um paciente com uma esclero mais inicial, mas ele já tem muita desvascularização, isso já foi associado a uma evolução mais rápida, né, então essa alteração importante, precoce da microcirculação também é um fator de risco para desenvolver uma doença mais rapidamente progressiva, né. Inclusive, tem um estudo que viu, né, que as úlceras digitais são um preditor importante, né? Elevação de proteína C reativa, úlcera digital, são preditores importantes dessa evolução um pouco mais rápida, né, do paciente. Nesses pacientes, normalmente, a gente tende a ser um pouco mais agressivo na imunossupressão, agressivo, né? E tratar mais precoce possível, né? A doutora Eutília pergunta que fala assim, para a gente evoluímos muito pouco em tratamento precoce. Estamos aqui para discutir tudo, né? Então, a gente não tem uma medicação assim específica para a doença, né? A gente não atua na doença como um todo, né? Infelizmente, a gente ainda não tem. Então, a gente acaba tratando as manifestações, né? Claro que usar uma medicação potente imunossupressora talvez melhore também esse acometimento da microcirculação com o tempo, mas a gente não tem uma abordagem ainda, não é uma doença é uma doença ainda com um tratamento órgão específico, né? Não alvo específico. A gente espera. Eu acho que vale um pouquinho para quase todas as nossas doenças. É que a esclero, as pessoas ficam mais angustiadas com a pele, né? Mas se você pegar um lúpus que tem manifestação articular, você tem uma tendência a usar mais metotrexate, né? Se você pegar uma artrite reumatoide, que tem manifestação pulmonar, você muda um pouquinho sua indicação de imunossupressão conforme, né, a manifestação. E eu acho que isso vale também para esclero, né? Então, a única coisa assim, a gente não trata se não tiver manifestação. E eu acho que isso vale também igual para o lúpus. Eu tenho uma paciente com FAM positivo e anti-DNA. Eu já trato? Na triagem do ginecologista veio FAM positivo e anti-DNA. Eu acho que não, né? A gente tende a seguir essa paciente, a gente sabe que a chance dela apresentar um quadro renal grave é importante, mas a gente não tem muito como atuar antes da doença acontecer, né? Então, eu acho que o Raynaud antecede em anos a doença e a gente não tem como estimar quantos anos, né? Então, pode ser de junto até 15, 20 anos. Então, eu acho que falar em tratamento precoce, eu acho que a gente evoluiu muito quando a gente tem uma manifestação para tratar, né? Então, eu vou tratar o pulmão, eu vou tratar a pele, eu vou tratar o que apareceu, né? Então, eu acho que é isso o tratamento precoce, né? Tratar mais precocemente o que a gente tratava, às vezes, já tardiamente, né? No paciente, saber quem é o paciente de risco. Isso é o que eu acho que mudou muito nos últimos anos, né? O doutor René mandou mais uma perguntinha, Ana.
Na fase edematosa do Puff Hands, vocês pontuam o score de Rodnan, se não, espera aproximadamente quanto tempo? O score de Rodnan, ele é muito, muito importante no segmento dos pacientes, mas ele foi basicamente criado para forma difusa, né? Então, quando eu tenho a forma limitada ou só mão, é complexo aplicar o score de Rodnan. Eu acho que nessa fase a gente não consegue muito nem fazer, né? Ainda não é bem o espessamento que está acontecendo ali, né? Então eu acho, não sei a opinião da Ana, é uma pergunta bem prática, né? E aí eu acho que vai da prática de cada um. Eu acho que ainda não é a hora de usar o Rodnan. Talvez não, né? Se a gente considerar também para os critérios, né, teria que ser um espessamento proximal às metacarpofalangianas. E aí os puff fingers não vão pontuar. Então, nesse caso, acho que não vai fazer muita diferença a gente já aplicar. A não ser que ele tenha na pele, né? O paciente já tenha no rosto, por exemplo, algum espessamento, aí já fecharia, né? Uma esclero limitada, né? É. Mas nessa fase de puff fingers, normalmente a gente não vê muito outras coisas, né? É bem inicial mesmo. Essa fase é muito especial há muitos anos, né? Dizem, tem uma teoria que, inclusive, pode usar um pouquinho de corticoide nessa fase, que a gente evita nas outras fases. Se você sair da fase edematosa, talvez a evolução seja diferente, mas a gente não tem nenhum dado científico super robusto, até porque é difícil, né, pegar nessa fase, né? É uma fase que é a mais curta entre a esclero, ela tem 3 fases de evolução natural, né? A fase edematosa, que seria a do puff, né? A fase de espessamento cutâneo, pode durar, no livro tá 2 a 3 anos, mas a gente vê pacientes progredindo por tantos anos, né? Então, mas teoricamente 2 a 3 anos, e depois uma fase de atrofia, né? Então, o que a gente quer é pegar entre a fase do puff e a fase de progressão do espessamento cutâneo, né? Isso. A doutora Nafice mandou uma outra pergunta. A progressão de alterações na capilar poderia indicar um tratamento mais precoce com imunossupressor, mesmo sem DPI ou HP? Acho que complicado, né? A gente falar, não existe esse dado em literatura, mas normalmente quando é só uma alteração da microcirculação sem um órgão específico envolvido, a gente não faz imunossupressão, né? A não ser que a gente considere esse paciente muito de alto risco, né? Muito risco de progressão, PCR alto, úlcera digital, a gente pode considerar, mas não existe um consenso na literatura. Quando criaram, né, quando criaram, antes de ter o diagnóstico de 2013, tinha esse conceito, né, estava assim, em busca de, com certeza, os critérios de 1980, todo mundo sabia que estava meio ultrapassado, que a gente só conseguiria diagnosticar paciente muito avançado. Teve alguns protocolos que tentaram dar metotrexate para essas early disease ou very early disease, né? Mas é muito complicado porque você não tem nem parâmetro para avaliar o que melhorou, né? Você não saberia em quanto tempo aquela paciente iria desenvolver a doença, aí você dá metrexate por quanto tempo, o que você está esperando de melhor ou de evitar, né? Então, hoje em dia, a ideia é não começar imunossupressor sem ter uma manifestação que realmente indique a imunossupressão, né? A capilaro é extremamente importante, né? Acho que tem tomado cada vez mais espaço, assim, e o padrão que você acha na capilaro entre ativo indica alguns fatores de risco para alguns órgãos, mas eu acho que ela funciona ainda igual o anticorpo. Então, me indica que tem mais risco, eu fico mais de olho, mas eu ainda não trato pela presença ou ausência de tal alteração, né? Muito obrigada pelas perguntas. Agora o doutor Marcelo Pinheiro vem com uma pergunta super fácil de responder, ainda bem que a Ana está aqui.
Como vocês avaliam a toxina botulínica no esôfago da esclero? Indicação precoce? Falou que é um spoiler do ERA. Eu vou querer ver essa aula aí do ERA. Também. Olha, Marcelo, Isso é nenhuma. infelizmente, eu não sei. O que Também. eu sei de esôfago é que, aliás, foi a Ana que deu essa aula num outro ERA, né? Que a gente é uma dupla. A gente costuma estar nas mesmas mesas. Que é, às vezes, talvez a imunoglobulina, né, precoce, pensando que talvez o mecanismo associado à esofagopatia seja um tipo de neuropatia, né, Ana? Sim, o E mecanismo talvez a imuno... na É, fenda neurológica ali. Mas é difícil falar, né? Porque às vezes a gente vê. Normalmente a gente já pega um quadro instalado, né? É difícil a gente tratar precocemente esses pacientes. Mas é muito prevalente, né? Quadro esofágico, 90% dos pacientes têm, e ainda é um desafio grande. Mas a toxina botulínica, realmente, eu não tenho experiência, não sei eu falar. não tenho e não vi também, mas Não. fica aí uma mensagem para todos nós irmos atrás de ver, né? É, eu Talvez acho que o esôfago é muito complicado, né? Hã? Talvez a disfagia não resolva muito, né? Porque pensando que ele faz uma paralisia muscular, talvez na musculatura lisa ele tenha algum efeito, talvez ele ajude mais no espasmo, né? Mas talvez, não sei. Não pensaria também em fazer toxina É. botulínica, mas Vamos todo mundo ter que estudar e todo mundo ver essa aula do ERA aí. Vamos pôr a data que vai ser, a data e horário bem certinho dessa aula, que todo mundo se angustia com a parte de trato intestinal dos pacientes com esclero. Inclusive, o doutor René pergunta, as alterações de trato gastrointestinal deveriam entrar nos critérios? eu acho que não entram, porque elas são bem inespecíficas, né? Assim, o quadro de disfagia é difícil a gente determinar a causa. Então, por isso, se entrasse daí, por exemplo, um Renault com trato gastrointestinal, eu acho que não daria para a gente afirmar uma esclero nesse caso. Mas sempre também É, me angustiou não entrar, porque é uma manifestação muito frequente, né? Mas é até difícil rastrear também. Eu não sei, eu acho que nesse caso deve ter algum motivo, né, para eles não considerarem. eu acho que trato gastrointestinal é muito amplo, né? Você falar de esôfago, você falar de... Refluxo, né, é muito comum na população geral. Mas eu acho que esôfago realmente não pode entrar, porque a quantidade de pacientes, às vezes, que você recebe com refluxo, desmotilidade, Esofagite, né? esofagite e, e um FAM positivo. Então é muito complicado. É algo muito prevalente na população também, né? Então acho que você associar isso é muito prevalente na população e tem muitas outras razões muito mais frequentes. Lembrando que a esclera é uma doença rara, né? A gente adora, mas ela não é uma doença assim super prevalente na população, né? Então acho que não. Agora, as desmotilidades intestinais, de duodeno, essas eu acho que talvez elas pudessem entrar se tivessem um critério melhor de diagnóstico, né? Porque até definir qual manifestação o que está envolvido naquele sintoma é difícil, né? Então, eu acho que elas poderiam entrar porque é algo importante na doença, mas talvez com algum critério mais bem definido, que a gente não tem, eu acho que as manifestações de trato gastrointestinal, elas são meio esquecidas, assim, né? O paciente não fala muito, às vezes a gente não pergunta tanto, né? Com certeza, é uma manifestação importante, né? Que leva a uma Super. morbidade importante. Então, assim, incontinência fecal, eu lembro quando eu levantei, é muito mais frequente do que a gente imagina, só que os pacientes não se queixam, né? Porque é uma queixa É, difícil. Então, é super mesmo. E ainda tem um monte de fator confundidor, né? Eles usam omeprazol ou qualquer inibidor de bomba que a gente sabe que muda
toda a flora intestinal, absorção de macro, micronutrientes, né? Está super ligado ao supercrescimento bacteriano, inibidor de bomba, né? A mudança de flora intestinal. Então, assim, eu acho que tem o Mofetil, que hoje em dia é o remédio quase indicado para todas as manifestações, está super ligado também às manifestações, né? Então, é super difícil mesmo. Eu acho que é bastante difícil não só lidar, a gente tem um monte de estratégia para lidar com isso, mas tentar definir que mecanismo está envolvido naquela manifestação, né? Com certeza. A disfagia com refluxo importante pode ser operada? Então, pode, mas normalmente piora a disfagia, né? Quando a gente trata uma hérnia de hiato, é difícil, né? Esclero tudo é um pouco mais complicado, né? Então, é com bastante critério. Muitos pacientes que fazem essa correção, depois, lá pelo menos que a gente acompanha, eles acabam precisando fazer dilatações esofágicas, então não termina aí o tratamento do refluxo nesses casos. É bem desafiador. Lembrar que o tubo desse paciente é doente, né? Então, você fazer uma válvula num tecido fibrótico, a chance disso criar um novo corpo estranho ali é grande, né? Ele não tem uma motilidade normal nem para cima nem para baixo da válvula que você vai criar, né? E a outra opção para pacientes que têm muita dilatação, alguma coisa assim, seria fazer a esofagectomia mesmo, né? E aí é uma cirurgia bastante grande, né? Então, a gente teve agora no HC uma paciente que fez transplante pulmonar. E daí, não que isso seja frequente, tá? Foi nossa primeira, a gente tá feliz da vida. E daí criou-se muita dúvida em relação a isso, porque o refluxo é uma contraindicação relativa, mas para eles quase que absoluta do transplante pulmonar, né? E o que a gente ia fazer? Porque daí eles deixam o paciente em jejum por 3 meses, com sonda ou gastrostomia, para depois fazer esofagectomia. Então, é um procedimento que realmente, assim, precisa ser bastante pesado, inclusive para a qualidade de vida desse paciente, né? Na verdade, Antes das perguntas, fala. tem um paciente que fez uma esofagectomia, mas infelizmente ele não evoluiu bem. Ele continuou com uma disfagia no terço proximal aqui esofágico, ele é sonda. Onde suturou. Não, O único lugarzinho que sobrou de esôfago dele, né? não toma nenhum É, óxido. Os residentes de... lembrar do seu Antônio. É bem difícil. Aí ele usa uma jejunostomia. Então, a cirurgia para ele foi bem, né, assim, uma cirurgia enorme e não teve nenhum benefício. E lembrar uma outra complicaçãozinha para esses pacientes têm muito trato gastrointestinal, às vezes a situação nutricional deles é muito complicada também, né? E aí para você fazer uma cirurgia de muito grande porte, acho que isso tem que ser discutido bem em conjunto com o paciente, o que vai restringir, o que vai melhorar, para decidir, mas eu acho que indicação absoluta não tem. Eu queria agradecer o Dr. Marcelo Pinheiro, porque ele falou que nós somos uma dupla maravilhosa, Anas Paulas, e que ele é nosso fã. Ai, que delícia. Obrigada. A Juliana, de Alexandria, procedimento estético em paciente com esclero. Ela queria fazer laser, preenchimento. E aí, na verdade, a gente não tem segurança de liberar, por exemplo, o preenchimento para esses pacientes, porque a gente não tem estudos, né, que validem isso. E é um corpo estranho, né? Então, a gente sabe que nas doenças autoimunes isso pode estar relacionado com uma piora da rejeição do preenchimento ou com alguma outra manifestação. Então, preenchimento eu costumo não liberar. Agora, laser, também para telangiectasia, a gente sabe que a resposta não é a que a gente gostaria que fosse, né? Então, eu acho que discutir caso a caso, avaliar a imunossupressão que o paciente está usando, né? Ver com o médico o que ele acha, mas normalmente preenchimento
em casos que tem acometimento, assim, espessamento cutâneo de rosto, eu acho indicado não fazer. Eu acho que depende muito do quanto incomoda o paciente, né? Qual é o procedimento e em qual fase da doença ele está, né? Se é um paciente já muito sem imunossupressor, numa fase que a pele já está atrófica, não está espessando, eu acho que dá para se considerar algumas coisas. Na fase ativa da doença, eu acho que nem vale a pena, né? E aí talvez propor pro médico que vai fazer o procedimento estético algumas coisas que a gente sabe que talvez tenham menos problema, como em vez de fazer preenchimento com hialurônico, talvez fazer com enxerto de gordura, se for um lugar muito atrófico, em face, alguma coisa assim. Então tem opções, né? E sempre tomar muito cuidado em tudo que é procedimento, com o tanto de vasoconstritor que usa, né? Então, vou fazer um pontinho de lidocaína com vasoconstritor. Não faz, porque lembrar sempre que a circulação desses pacientes é muito complicada, né? Pode. Agora, um procedimento que eu avalio todos, tá? Que eu sou fã de procedimentos. Mas um que para pacientes com esclero, que eu sei que existem muitas dúvidas, que é turbulento, então eu vou falar bem no finzinho da live, é prótese, tá? Prótese de silicone, na minha opinião, para pacientes com esclero, não é bem-vinda, assim. Não sei se tirar, se a próxima pergunta seria, você pede para tirar? Não. Mas eu acho que vale uma conversa bem importante com o paciente e até com quem propôs, né? Com quem aceitou fazer prótese, né? A alteração, de novo, da Tânia, alteração de trato gastrointestinal com alto anticorpo positivo merece imunossupressão? Na verdade, não temos evidência para imunossupressão em pacientes que tenham só acometimento do trato gastrointestinal. O tratamento se baseia mais em sintomáticos mesmo, né? Procinéticos, inibidor de bomba. Então, normalmente, a imunossupressão nesse caso, eu acho que, eu não sei se a Ana entende alguma coisa diferente. Não, eu entendo igual. Só, por Algumas exemplo, situações. atividade, né, com anticorpo. Aí, não. Para algumas situações que a gente não imunossuprime na esclero, né? Então, as manifestações esofágicas, gastrointestinais, as úlceras digitais e o Renault. A gente não imunossuprime. A gente vasodilata, a gente trata com sintoma, então, com sintomático. Né? Teoricamente, é E só... a hipertensão pulmonar também não imunossuprime, tá? Então, a gente tende a imunossuprimir manifestações de fibrose progressiva, pele, pulmão, coração, essas sim. Todas as vasculares a gente tende a não imunossuprimir. Então, úlcera, hipertensão pulmonar, crise renal esclerodérmica, tá? Então, de mensagem assim, bem genérica, né? E aqui nos lembraram sobre essa história dos procedimentos estéticos, que tem um podcast de procedimento estético que eu, inclusive, vi, porque os pacientes questionam muito e é muito legal e que vale a pena ver no ReumaCast, que está no Spotify e no canal do YouTube. Então, se alguém mais quiser ver sobre procedimentos estéticos nas doenças reumatológicas, acho que vale a pena. Isso do enxerto de gordura, eu lembrei que teve alguns estudos, né, franceses. Eu lembro que na época o Dr. Percival até estava animado para começar a fazer. Eu queria ir para lá, vamos, Ana, fazer de pele, de mão também, tem várias... Parece que existe uma melhora da abertura oral, né, com esses enxertos de gordura. De mobilidade de mão, tem várias coisas legais a respeito. Nessa fase atrófica, talvez valha a pena sim. Ana, eu queria muito agradecer a parceria. Somos uma boa dupla, eu acho. Pelo menos para mim e para você, eu não sei para os outros. Né? Foi muito legal, passou super rápido. Eu queria agradecer à Sociedade Paulista pelo convite, né? E a todo mundo que participou, muito, muito obrigada pela presença. Eu sempre estou à disposição para
conversar, para discutir, para aprender sobre esclero. Cada vez que tem algo desse tipo, eu sempre aprendo alguma coisa. Então, eu queria agradecer muito a todos a noite de hoje. E boa noite. Ana, você quer Pelo finalizar? convite, agradecer a doutora Nafice, a Sociedade Paulista toda, e falar que fiquei muito feliz de participar também. Adoro a companhia da Ana nas aulas. O Rodrigo não fez pergunta hoje, seu irmão. Aliás, eu quero muito. Ele não deve ter entrado, porque eu duvido que ele entrasse se não tivesse feito uma perguntinha. Verdade. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Boa noite a todos. Um beijão. Beijo. Até o ERA, então, hein? Vamos ver sobre a toxina botulínica no esôfago. Eu não sei quem vai dar aula, mas eu vou procurar algumas coisas para perguntar. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, obrigada a todos, viu?